Olá, amados, boa noite a todos, graça e paz, como é que vocês estão? Louvado seja o nome do Senhor por estarmos reunidos mais uma quarta-feira para a glória e honra do nome de Jesus. Lembre-se, convide pessoas, chame novas pessoas em situações delicadas de enroscos, maus hábitos, traumas, situações de ansiedade, medo, aquilo que está fora de controle. Chame-as para ser participantes desse tempo de um propósito de saúde. Nós estamos nos celebrando a recuperação para um propósito saudável, de transformação, de aperfeiçoamento, como diz em Filipenses 1:6. Bom, eu sou um filho amado de Deus, estou em recuperação da procrastinação, lutando contra a inferioridade e baixa autoestima e também lidando com os traumas e feridas do passado. Meu nome é Flávio. Eu quero me basear aqui, segundo o texto que o Nadinho tem lido muito sobre nos cultos de domingo. Você que é da comunidade tem visto, você que não é, tem lá o link CG Melino para você assistir no YouTube. Mas não é baseado no assunto de domingo, mas sim só na lembrança do texto. Gênesis 13:5 diz assim: Ló ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pasto que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Esse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar, escolha. A terra está aí toda ela. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Nós vemos aqui que diante da situação estavam sem limites, e sem limites começaram a discutir. Qual que é o nosso tema de hoje? Conhecendo os nossos limites. Então nós vemos dentro desse texto que assim, havia uma situação delicada em que eles estavam todos juntos e um ultrapassando o limite do outro, virando confusão. E isso acontece muito em nossas vidas quando nós não reconhecemos ou conhecemos nossos limites, os nossos próprios. Nós temos a tendência de que isso gere um desacordo, uma confusão. Então, não é eu conhecer o limite do outro, é eu conhecer os meus limites. Eu preciso conhecer o meu território, né? O que nós vemos de limite hoje é muito real, né? Muito assim, é um aspecto diário, né? Por quê? Você vê limites, você está na sua casa, você tem aí os portões, você tem as portas, você tem uma cerca, você tem um muro, uma parede, limitando o espaço um do outro. Aqui na minha casa tem as paredes, os muros que limitam eu do meu vizinho. Eu não posso invadir o território do meu vizinho, isso vira confusão. Então eu tenho que andar dentro do meu limite. Então existe limite espiritual, limite emocional, limite mental e limite do corpo físico, né? Fora outros limites aí, a gente sabe que se andar na estrada mais do que a velocidade que está lá fora do seu limite, vai ter uma consequência maior. Se ultrapassar o farol vermelho, é um limite, é vermelho, vai ter uma consequência. Então, em tudo que a gente ultrapassar o limite, por não conhecê-lo, vai gerar consequência. Então, nós precisamos nos atentar. Então, houve ali, nessa história, ali, de Abraão e Ló, limites que não estavam estabelecidos, e eles estabeleceram depois. Óbvio que no texto está se referindo de Abraão ouvir a Deus. Por ele ouvir a Deus, ele tomou a decisão de ficar num limite. Ló tomou a decisão totalmente baseado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, em si mesmo, né? Então, a partir daí, nós vamos vendo aqui o que gerou esse transtorno. Mas nós vamos nos atentar aqui em conhecer nossos limites, né? Em nossa casa geralmente há limites, como já falei aqui. Na sua casa você pode ver aí que tem limites entre paredes, tem limite de um quarto para o outro, da cozinha, e geralmente é assim. À medida que entendemos os limites, nós nos tornamos responsáveis por eles. E isso é saudável, isso se torna
leve. Nossa vida começa a se tornar leve. Eu quero ler um texto de Provérbios 4, 23 com vocês. Deixa eu só ver se tinha deixado aqui separado, mas caiu a Bíblia aqui, eu me perdi. Vamos lá. Provérbios 4, 23. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Né? Então tem uma outra versão que fala: cuide do teu coração, porque é de lá que procede todas as coisas. Então nós precisamos ter um parâmetro de limites para a nossa vida a respeito de tudo. Tudo. E quando esse limite é totalmente ultrapassado, gera conflitos. Limites existem em todos os lugares. Limites de um território para o outro, limites de um país para o outro, do espaço aéreo de um para o outro, limite de velocidade em estradas, ruas, limite de som alto ou baixo. Alguém já te disse, você passou dos limites? Geralmente, todos diríamos aqui que sim, né? Mas a questão é que não é só a questão de eu ter passado do limite. A questão é que eu não imagino que eu ultrapassei o limite. O outro sim viu que aquilo foi um limite. Tipo, falar alto, a pessoa acredita, nossa, porque você falou, você está passando dos limites. Para quem está ali sem saber seus próprios limites, está falando normal. É meu jeito de falar, eu falo assim mesmo. Mas para o outro soa muito alto, fora do padrão, fora do limite. Então, quando nós não conhecemos o limite da gente mesmo e não corrigimos ele, gera desconforto, gera essas intrigas, né? Precisamos conhecer os nossos limites. Deixa eu ver aqui. Temos limites espirituais, físicos, emocionais, mentais, ou seja, os pensamentos. Como aprendo a lidar com os meus limites me torna responsável diante de tudo que vou viver. Por não conhecer o ensino da palavra e também por não viver de maneira aplicada e pedindo ajuda, a maioria de nós vivemos sem limites, causando separação, causando abandono, causando abandono de emprego, abandono de filhos, de família, compulsões alimentares, compulsões financeiras, ou seja, distúrbios, né, nessas áreas, compulsão por drogas, álcool. Também isso tem gerado ansiedade ao extremo, tem gerado traumas em outras pessoas porque passa do limite, as correções, tem gerado depressão nas pessoas, desânimo. Tudo isso tem causado quebra de relacionamento em nosso contexto de vida pessoal. Então nós precisamos nos atentar aos limites. Você conhece pessoas que se separaram porque elas ultrapassaram o limite uma da outra. Às vezes essa é a realidade no nosso lar, uma briga, uma situação que ocorre por não perceber o meu limite e eu começo a afligir o limite do outro. O outro, por não conhecer o seu limite, começa a afligir o meu limite e começa a ser uma invasão de território, como disse lá Abraão. Não podemos brigar, nós somos família, somos parentes, mas por não conhecer limites, então era melhor se separar, né? Então aí que está a questão. Tem pessoas que se separaram por causa dessa falta de conhecer os seus próprios limites. Tem pessoas que não estão mais no prédio da igreja hoje porque desconheceram o seu próprio limite e simplesmente foram embora por causa de outro, isso, aquilo, sempre culpando outros, né? Devemos ter limite. Pessoas não para impor contra o outro uma regra e uma condição, mas sim para que tenhamos responsabilidade sobre nós mesmos. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós estamos reeditando a nossa história, né? Muito daquilo que sofremos no passado não tem mais como apagar.
mas sim como reescrever e lidar com tudo isso com uma nova vida em Cristo. É nossa, muitas vezes é assim, é sua culpa, olha o que aconteceu comigo. Foi você que fez assim, por isso eu estou assim. Não é isso. De repente já estava mal, e aí naquilo que eu já estou mal, e aí o outro tem a tendência de falar de um jeito, ou pensar de um jeito, eu sem limites, eu começo simplesmente a achar agora, porque eu não conheço meus limites, achar que aquela pessoa interferiu na minha vida e criou um problemão para mim. Mas não é isso. Eu só por não conhecer os meus limites, por você não conhecer os seus limites, né? Então isso acaba gerando transtornos. Então conheçamos os nossos limites. Vamos ver aqui. Quando conheço meus limites, me torno responsável para mudar o ambiente e não deixar acontecer coisas fora do controle, fora dos limites em que implica. É um exemplo de uma casa. Se você vai limpar o seu quintal, ainda que você possa limpar o do outro, seria um bom ato, né? Mas tem pessoas que falam assim, peraí, por que você está fazendo isso? Está passando do limite. Se você quer fazer algo dentro do seu terreno, você pode, né? Lógico, nós somos cristãos e nosso programa é centrado em Cristo. Com certeza precisamos ser coerentes daquilo que vamos fazer até dentro do nosso território. Não posso ultrapassar o limite do outro, não posso sair abrindo o portão da casa do outro e entrando. Eu não posso pular o muro do outro e fazendo isso. E geralmente vivemos numa atmosfera como essa, sem limites, aonde ultrapassa o sentido espiritual, físico, emocional e mental do outro. Então vamos pensar sobre esses pontos aqui. Limites definem pessoas, o que somos ou o que não somos. Limites físicos nos diz quem pode me tocar, aonde pode chegar, ou até onde eu mesmo, com meu limite físico, eu posso chegar. É como no exercício. Eu não sou acostumado a fazer caminhada, aí eu comecei caminhando 700 metros, depois 800 metros, foi o meu limite. O meu corpo doeu tudo. Depois passou alguns 2 dias, eu andei um pouco mais, e depois fui avançando, até chegar em uma situação de chegar a andar 6 quilômetros, mas isso foi só um dia. Depois também aquilo me causou dores musculares, mas eu estou vencendo o limite a limite, conhecendo meu limite e parando. Não adianta eu fazer tudo de uma vez que depois eu não vou conseguir avançar. Então eu vou indo limite a limite. Os limites mentais, eles nos dão liberdade de pensamentos, de opiniões e não nos deixar se levar por coisas enganosas. Aquilo que você pode colocar em seus pensamentos, seja seletivo. Não caia em coisas de engano. Seja seletivo no que você assiste, porque vai entrar em seu pensamento. Seja seletivo naquilo que você vê diariamente, naquilo que você ouve diariamente, naquilo que você vai falar. Procure ser seletivo. A Bíblia nos diz que o Senhor nos deu um espírito de intrepidez, não de covardia. Então nós podemos lutar contra nós mesmos em algumas questões, não é para o outro. E também diz em Gálatas 5,16 os frutos do Espírito, e um deles é de persistência, e o outro fala de domínio próprio. Então eu posso me dominar, eu posso persistir em estar ali naquele limite, em me controlar, em resolver a situação comigo em primeiro, não tentar ultrapassar o limite do outro. Mas quando eu não sou seleto naquilo que vejo, naquilo que ouço, com certeza vai reproduzir tudo aquilo que está em minha mente. Aí a gente já sabe os contextos do inconsciente, né? Que leva-se aí pensamentos elevados. Limites emocionais nos ajudam a ter as nossas próprias emoções. Nem tudo ter o controle das nossas emoções. Nem tudo preciso seguir conforme o outro pensa. Não preciso ser manipulado como era na realidade, ou seja, na infância, ou quando eu não conhecia um pouco mais a realidade viva da palavra, porque pessoas perecem por não conhecer a verdade. Pessoas estão presas porque não conhecem a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, diz lá em João. Então,
eu começo a agir segundo todo aquele trauma da infância, toda aquela idade, porque os limites emocionais estão descontrolados, mas quando eu começo a conhecer os meus limites emocionais, eu sei onde eu posso estar, eu sei com quem eu posso falar, eu sei aonde eu posso ir e vir, eu sei onde eu tenho meus limites. Pessoas falam, Flávio, você não vai em festa disso, daquilo. Eu falo, eu posso ir, mas eu sei meu limite. Então tem umas que eu nem vou, porque eu sei meu limite. Eu posso estar em qualquer lugar, mas eu conheço meus limites, então eu não vou. Como um ex-dependente de uso de drogas e álcool, eu não vou ficar no bar, eu sei meu limite. São 13 anos, para a glória de Deus, mas eu não vou ficar lá numa festa onde tem álcool. Eu sei o meu limite, entende? Eu não vou ficar ali onde há um monte de mulher vivendo na sua postura escandalosa. Eu sei o meu limite. Eu conheço meus limites, então você conhece os seus limites. Alguns limites eu conheço, outros eu estou sendo ajudado através de Celebrando a Recuperação a conhecer os meus limites emocionais. Então tenha postura emocional, conheça seus limites, até onde você pode ir. Depois não adianta ficar falando, aconteceu isso, aconteceu assim. Às vezes a gente fala por não conhecer os limites, mas você vai conhecer. Limites espirituais nos ajudam e nos levam a determinar quem somos, filhos amados, reis, sacerdotes, povo escolhido, como diz lá em Pedro, a viver uma vida com limites, de uma vida de gratidão, de amor, de alegria, de paz, de perseverança. Quando não conhecemos, acabamos não vivendo dentro desse ambiente maravilhoso que é a vida espiritual. Quando nós conhecemos os limites, nós conhecemos a vontade de Deus para nós e discernimos a vontade também do outro. Começamos a discernir a voz de Deus, a discernir a voz do outro e a minha mesmo, quando eu conheço os limites. Entende? Embora eu estou aqui nessa sala, quando eu venho para cá, eu estou sem limites, mas em algum momento meu corpo se limita. Sem limites para buscar ao Senhor, sem limites para orar. Mas em algum momento meu corpo se limita, eu reconheço que há um limite no meu corpo. Mas, pensando aqui nas questões dos limites, limites nos definem e nos ajuda a ver o fim e o começo das questões. E também nos ajuda a ver o fim, do meu fim e o começo do outro. Limites ajudam a cuidar de meu território. Só posso cuidar do meu limite, não do limite do outro. Quando não conhecemos o próprio limite, invadimos o do outro. E também somos invadidos pelo outro. Não somos responsáveis pelos pensamentos do outro e seus sentimentos, ou ações ou reações. Não podemos nos responsabilizar com as questões do outro, e sim somente com as nossas. Podemos simplesmente só dar apoio ao outro. Olha esse texto de Gálatas 6, versículo 2, diz assim: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Se alguém pensar que é importante, quanto na verdade não é, está se enganando a si próprio. Que cada um de vocês estejam seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com a outra pessoa. Cada um deverá suportar seus próprios fardos, ou seja, andar nos seus próprios limites. Não dá para acusar o outro daquilo que é responsabilidade minha, né? Só podemos ajudar e apoiar um ao outro. Isso tudo é o que nós devemos fazer. O meu tempo é curto, eu vou falar aqui rapidamente, depois a gente vai para mais um tema desse, semana que vem provavelmente, em conhecer os limites do corpo e outros limites mais em relação às emoções e pensamentos. Nessa semana, nós vamos ficar somente com essa parte que nós já falamos aqui, e a resposta é:
Qual a área da sua vida que está sem limite? Qual a área da sua vida que você reconhece, que você não reconhece, que estava sem limites? Você não reconhece, né, que precisava de limites. Então, deixa eu reformular a pergunta, tá, irmãos? Qual a área da sua vida que está sem limite e você precisa reconhecer que precisa pôr limites? É emocional? É espiritual? Ela é física? Ela é mental? Quais são? Partilhe no teu grupo, tem um tempo extraordinário. Nós vamos depois para uma segunda parte desse tema, em conhecer um pouco mais, mas hoje você já precisa estabelecer, começar a conhecer, falar disso. Lembre do texto de Gálatas 6, 2 ao 5, e reflita sobre os seus limites e vamos trabalhar juntos para ser mais saudáveis e plenos naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Boa partilha, que vocês tenham um tempo precioso agora para a glória e honra do Senhor. Virá um louvor aí. Nós não somos mais escravos do medo, né? O Senhor nos chama filhos amados, nós somos filhos de Deus. Então, não há limites para o amor de Deus sobre nós, mas nós precisamos, para viver ainda nessa terra, saber e conhecer nossos limites para viver de maneira saudável. Amém? Até já, sempre com um caderno na mão, para você anotar sua pergunta e partilhar na sala. Convide outras pessoas para estarem. Até já. Deus abençoe.